Olá, pessoal do nono ano, do Integral Colégio de Curso, pessoal que optou pelas aulas remotas. Vamos aí para mais uma aula de História, né, dando continuidade ao assunto sobre a Segunda Guerra Mundial. Essa aula aqui para a gente fazer algumas correções, né? Eu espero aí que vocês tenham feito as atividades, porque aí vocês vão tirando suas dúvidas, né, em alguma questão que vocês erraram, que vocês marcaram aí, né, sem saber ou, né, caso vocês tenham errado, tá certo? Então, lá na página 32 do livro didático, né? Questão 1, sobre a Europa no período entre guerras, verdadeiro ou falso, né? Para as afirmativas. Então, afirmativa 1. O fim da Grande Guerra, com a derrota da Alemanha, levou os países aliados a pensar em um período prolongado de paz no continente? Sim. Sim, porque a Liga das Nações foi criada nesse sentido, né? Eles pensavam que ia ter longos períodos de paz. Não foi o que aconteceu, mas o objetivo, principalmente porque a Liga das Nações foi criada, foi com esse objetivo, tá certo? Então, a primeira afirmativa é verdadeira. A segunda, a ascensão do nazismo na Alemanha foi um dos principais fatores para que a Europa voltasse a se armar, foi um dos motivos, né, o que está dizendo. Então, é uma afirmativa verdadeira. Afirmativa 3. A Alemanha perdeu a Grande Guerra, mas manteve seu território intacto graças à atuação de seus ministros? Não, né? Inclusive, a Alemanha ela foi ocupada, né? Perdeu territórios para a França, foi criada a Polônia, né? Então, ela não teve seu território intacto, não, tá certo? Então, a afirmativa falsa. Afirmativa 2, a criação da Liga das Nações não conseguiu evitar que partidos de extrema-direita chegassem ao poder na Itália e na Alemanha, pregando a vingança contra os vitoriosos e a Grande Guerra. Então, ela não conseguiu evitar, né? Ela não teve sucesso. Foi um órgão a nível mundial que foi criado, mas não obteve êxito, né, nos objetivos, né, da sua criação, tá certo? Então, é uma afirmativa verdadeira, com certeza. Então, a sequência, né? VVFV. Na questão 2, né, sobre os governos de Adolf Hitler da Alemanha, né, a partir do pós-guerra, né, a partir da Primeira Guerra, tá certo? Então, afirmativa 1, Hitler, ao chegar ao poder, correspondeu aos anseios da população alemã pelo fim do desemprego e pela volta da estabilidade econômica. Sim, com certeza, né? Inclusive, Hitler conseguiu aí recuperar a economia alemã, diminuir o desemprego, ele investiu muito, né, em obras públicas e tudo mais, e ele conseguiu, sim, né, conseguir os anseios da população, né? Afirmativa 2, a manutenção e o respeito às cláusulas de Tratado de Versalhes caracterizaram a Alemanha nazista? Não, ele vai romper com o Tratado de Versalhes, certo? Então, a afirmativa 2 é incorreta. 3, o Partido Nazista, com o objetivo de se fortalecer no poder, estabeleceu intensa perseguição aos socialistas alemães. Também está correto, né? Então, afirmativa 1 e 3 estão corretas, então é letra D, certo? Então, vamos aí para a página 35, né? Página 35. Tem uma charge aí, né? Primeiro começa na página 34, né? Diz assim, uma das questões mais importantes ao estudarmos a Segunda Guerra Mundial é entendermos como o mundo passou por um conflito de tamanho proporção pouco tempo depois de ter vivenciado a Grande Guerra. Então, tem a obra aí do Belmonte, né? Que é o pior surdo é aquele que não quer ouvir, obra de 1938, né? Então diz o seguinte, chat. Há muito tempo que o senhor está aí incomodando minha afilhada. Falemos claro, as suas intenções são boas? E aí o senhor que está sentado, né, perto das moças, diz o seguinte, não, senhor. Aí o senhor que está em pé fala novamente, ah, bom, pensei que as suas intenções não eram boas. É o que ele diz, né? Então, com base na leitura, né, responda às questões. Né? Letra A. Identifique os personagens e os países representados. As mulheres, no caso, são o quê? Tem um nome, né? Tchecoslováquia, Hungria, né? São países que o Hitler estava já invadindo, né? No entre guerras, tá certo? Então, Tchecoslováquia e Hungria. O sujeito que está em pé é o primeiro-ministro, né? O Neville Chamberlain, né?
E sentados são o Adolf Hitler, né, e as afilhadas, tá certo, do primeiro-ministro, né. Aí a questão 2, por que o título da charge é o pior surdo é aquele que não quer ouvir? É a situação das grandes potências na época, né? O Hitler invadindo tudo, tá? O nazifascismo, né, expandindo seus territórios, e a Inglaterra, a França não fizeram nada, né? Então, o pior surdo é aquele que não quer ouvir, né? Aquele que não quer ver também, tá certo? Que situação a charge retrata, né? A ação expansionista alemã, tá certo? E os ingleses, né, com medo, né, por isso estavam passivos, né? Então a expansão nazifascista e a passividade inglesa, né, nesta expansão, principalmente nazista. Letra D, porque as grandes potências europeias se comportaram como o homem em pé retratado na charge, não querendo ouvir a admissão das intenções de Hitler. Por ter uma proximidade com a Grande Guerra tinha acabado, né, de acontecer, né, um pouco mais de acho que uma década, quase 2 décadas, né, muito perto, né, de um conflito. Ingleses e franceses, né, tinham medo de enfrentar os alemães também, tá? Então, os alemães estavam se fortalecendo, estavam se militarizando, né, tinham expandido territórios, tá certo? Então, assim, estavam com receio, né, de um novo confronto, né, de enfrentar os alemães, tá certo? Então, por isso, né, o comportamento, né, de passividade. Os ingleses, franceses tinham esse receio, né, desse novo confronto, certo? Vamos aí agora para a página 38, né? Página 38. Isso, página 38. Nossa última atividade, né? Então, questão, o que levou os Estados Unidos a entrar no conflito em dezembro de 1941, né? Isso aí é fácil, né? Os japoneses atacaram a base, né, estadunidense de Pearl Harbor, lá no Havaí, tá certo? Segundo os norte-americanos, esse ataque japonês foi traiçoeiro, né? Por isso que fizeram os Estados Unidos entrarem na guerra, certo? Na questão de que forma a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial colaborou para o desequilíbrio das forças em conflito. Representava um grande reforço, né, para os aliados, tá? Os Estados Unidos tinham uma indústria bélica poderosa, os Estados Unidos tinham um grande exército, bem equipado, bem treinado, tá certo? E os alemães estavam desgastados no conflito. Não só os alemães, né, mas os ingleses, os soviéticos estavam desgastados. Os soviéticos nem tanto, né, porque já entraram também basicamente na mesma época que os norte-americanos, mas os franceses estavam dominados, os italianos já estavam desgastados, os alemães estavam desgastados. Então, entra uma força potente, né, como os Estados Unidos, faz com que seja um grande reforço, tá certo? Foi um grande reforço para os aliados. 3. Cite as condições comuns que podem ser apontadas quanto à participação estadunidense nos dois conflitos mundiais. Essa é uma questão interessante, né? Eles permanecem neutros, né? Os Estados Unidos permanecem neutros nos dois conflitos, tá? Só entram do meio para o fim da guerra, né? Então, eles não sofreram agressões, por exemplo, no seu território, apenas o Havaí, mas o Havaí não fica nos Estados Unidos, então o território se mantém sem destruição, eles entram do meio para o fim da guerra, né? Se mantêm neutros, tá certo? E contribuíram para o fim do conflito. Então, três motivos, né? 3 condições comuns dos dois confrontos nas duas grandes guerras, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Pronto, eu acho que são essas as atividades
né, que foram colocadas aí para vocês responderem, tá certo? Então é isso, qualquer coisa, né, manda uma mensagem, né, que eu vou responder com certeza, tá certo? Então, até mais, tchau, tchau.